Boa tarde, pessoal. Eu resolvi gravar esse vídeo para que eu pudesse mostrar algumas informações para vocês, algumas informações que eu fiquei assim, um pouco preocupada e a razão para isso, tá certo? Falar somente ou escrever somente não seria suficiente, porque eu tenho que mostrar algumas coisas para vocês. Por isso eu estou aqui com a minha tela aberta. Eu recebi hoje, eu acho que alguns de vocês também. Me desculpe. Eu recebi hoje uma mensagem no WhatsApp e eu creio que alguns de vocês também receberam essa mensagem no WhatsApp. Veio no nosso grupo de ponte de oração falando sobre este congresso, que vai ter o primeiro congresso internacional de liberdade religiosa, que vai acontecer aqui no Brasil e vai acontecer agora, né, nessa semana, né? Então, foi colocado lá, eu acredito que hoje, inclusive, já deve estar acontecendo, porque hoje é dia 26. Então, nós temos esse congresso acontecendo, tá certo? E aí, o que me impactou bastante, eu quero até mudar a imagem aqui, deixa eu até ampliar para vocês verem esta imagem aqui, ó, dia 26 de maio, hoje, às 19 horas vai começar, tá vendo? Primeiro Congresso de Liberdade Religiosa, vai estar na televisão, inclusive na televisão da Assembleia, tá vendo? Por quê? A doutora Damares, que é essa moça que está aqui no centro, ela é uma deputada estadual que está envolvida diretamente com a questão da liberdade religiosa, né? E principalmente é ela uma das mentoras deste congresso que está acontecendo, ok? Vou passar aqui a imagem. E aí, isso daqui me impactou bastante. Então, lá, Semana Estadual Online, onde nós temos ali a questão da liberdade religiosa sendo levada em consideração, tá certo? E aí eu estava olhando aqui quem são as pessoas participantes ou as pessoas que vão estar direcionando, né? Falando alguma coisa a respeito do assunto, tá? Então eu gostaria de passar para vocês algumas informações a respeito disso daqui que eu vi, ok? Então vamos lá. Primeiramente, deixa eu sair aqui e vou abrir uma informação aqui. Nós temos um site e eu preciso passar essas informações para que a gente compreenda quem são parte daquelas pessoas e o que é esse programa, tá? Há um site chamado adventista.com, onde nós temos esta informação, e aqui ele entra com a informação do Conselho Mundial das Igrejas, que é o CMI. E ele conta, né, que foi fundado em agosto de 1948, eu já havia comentado isso com vocês, né, que isso havia sido fundado lá em 48, tá certo? Logo após a formação da ONU. Então, nós tivemos aí a formação do Conselho Mundial das Igrejas. Por quê? Porque a ONU está diretamente envolvida com a questão, ou seja, o nome ONU, Organização das Nações Unidas, ela está diretamente ligada com a ONU, né? Que é a nova ordem mundial, que é o papel deles, é o que eles querem. E dentro deste papel, uma única religião. Por isso o Conselho Mundial das Igrejas foi criado, tá? Este daí é um dos objetivos tanto da ONU quanto do Conselho Mundial das Igrejas, que é fundar uma única religião, tá certo? Muito bem. E aí ele fala aqui sobre isso, quando isso aconteceu, e fala, né, é um composto de diversas organizações que estão sendo controladas aí, tá? Por quem? Pelo Conselho Mundial das Igrejas. E a meta deles é unir todas as religiões do mundo num único pacote, ou seja, criar uma única igreja mundial, tá? E aí, para isso, eles têm que fazer acordo entre as igrejas, e dentro desses acordos, olha só, para alcançar a união das religiões,
Estes grupos religiosos, ou seja, as pessoas ou os grupos, as igrejas que estão participando, devem renunciar às doutrinas mantidas que causam diferenças entre elas. Por quê? Porque elas têm que chegar num corpo de doutrina que seja único. Então, não pode ter mais de uma doutrina, ou uma igreja com uma doutrina, outra igreja com outra doutrina, porque isso vai causar desconforto, né? Então, isso não pode acontecer, tá certo? Então, eles têm que chegar num único corpo de doutrina, ok? E dentro desta estrutura também, nós temos várias ramificações e associações ministeriais que estão envolvidas, tá? Então, nós temos aí. Uma dos participantes é o Conselho Nacional das Igrejas, que surgiu lá nos Estados Unidos, tá certo? Essa foi uma das que apareceu, que é lá dos Estados Unidos, ok? Então, mostrando aqui para vocês que entre estas organizações aqui, existem várias igrejas aqui, algumas inclusive são organizações satânicas, tá certo? Então, essa própria Conselho Mundial das Igrejas, quando a gente para pensar, eles também acabam tendo um certo envolvimento satânico, um envolvimento com Lúcifer, ok? Já que a meta deles é a nova ordem mundial ou a implantação de uma única igreja, tá? Então, nós temos aqui esse documento que foi escrito, né? E aí eu quero comentar algumas coisas aí para vocês. E aí a gente se questiona, mas e qual é o papel da igreja adventista aqui dentro? Será que a igreja adventista está participando? Por quê? Por que eu coloco isso? Seria importante questionar isso. Porque, veja, para participar disso, você tem que promover modificações no corpo das doutrinas da igreja. O seu corpo de doutrina tem que se atrelar ao corpo de doutrina do CMI, que é as doutrinas que vai depois, quando vier a implantação da nova ordem mundial, esse corpo de doutrinas será único dentro desta religião, que vai ser a religião de Babilônia, que a gente sabe, né, que vai ser a religião implementada, então, no mundo, tá certo? E aí a pergunta é, estaria a igreja adventista envolvida com isso? Né? E é isso que nós vamos ver, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero passar algumas informações aqui. Muito bem. Então, vamos lá. Eu abri aqui novamente, ampliei um pouquinho aqui a imagem para a gente conseguir enxergar quem é quem aqui, né? Então, nós temos a participação da doutora Damares, que é uma deputada estadual, tá certo? E vai estar falando pelo seu cargo. Ela vai estar participando como uma das oradoras. Nós temos também essa outra pessoa aqui, que chama Cauê Macris, que ele é presidente da Alesp. Então, a Alesp é uma associação não governamental, mas está ligada com questão de direitos do Estado de São Paulo, tá certo? Aí aqui nós temos essa pessoa aqui, Paulo Dimas Mascaretti, e ele diz que ele é secretário da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. Então, também está ligado à questão de justiça do nosso Estado. Esta quarta pessoa aqui que nós vemos, que é o Ganoni Diop, ele é secretário-geral da IRLA. Guarda esse nome, IRLA. No lado dele, nós temos a mãe Carme, que é sacerdotisa da religião de não consigo ler aqui, mas matrizes africanas, ok. Aí Karen Reynolds, que é do Museu do Holocausto da Carolina do Norte. Hélio Carnassali, pastor Hélio Carnassali. O Ganou Diop também é pastor da nossa igreja, tá? Hélio Carnassali é secretário executivo da IRLA para a América do Sul. O Ganoni, ele está lá
na Conferência Geral Americana, tá? Então ele é o secretário-geral, ele é da Conferência Geral, ok? Nós temos também o pastor Maurício Lima, que é presidente da União Central Brasileira, participando. Temos o Odailson, que é conhecido, o pastor Odailson Fonseca, que ele é secretário executivo da IRLA, no estado de São Paulo. Essa pessoa não conheço, Guilherme Strugo, ele é da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Está escrito em espanhol aqui, portanto, ele deve ser ou da América Latina, um país da América Latina, mas é um país de fala espanhola, e ele seria representante da Igreja dos Mormons. Tem o Brian Green, que ele é um ministerial religioso da liberdade. Eu não consigo ler de qual é a fundação. É uma fundação, mas pelo que a gente pode perceber, ou é canadense ou americana, né? E tem também o Gary Doxey, né? Também esse daqui, ele é da Universidade Jovem de Brigham, né? Então tá aí, nós temos aí esses oradores participando aí, acredito que isso vai ser online, né? E aí assim, a gente vê algumas diversificações, vários adventistas aqui, esses dois americanos, não sei se são adventistas ou não, né? Esta mulher aqui, a gente sabe que não é, porque ela é do Museu do Holocausto, então ela está ligada ao pessoal do judaísmo, tá certo? E nós temos aqui no meio, que chamou bastante atenção, a mãe Carmen, ok? Então nós vamos descobrir algumas informações a respeito disso daqui, tá? Desta situação, quem são essas pessoas, enfim. Então eu entrei aqui no site porque a minha busca foi o seguinte: quem é esse IRLA? Nós vimos lá que nós temos pastores participando do tal do IRLA, né? Então vamos ver quem que é o IRLA. O IRLA é uma fundação, então está escrito aqui, né? International Religious Liberty Association. Então é uma associação internacional de liberdade religiosa, tá? E aí aqui vem no corpo, eu entrei aqui para saber quem somos nós. E aí eu entrei aqui, e aí ele explica, né, que por mais de 120 anos a Associação Internacional de Liberdade Religiosa trabalha para promover essa liberdade de consciência a todas as pessoas, tá certo? E aí ele fala aqui que ela foi fundada em 1893, tá? Logicamente lá nos Estados Unidos, e ela possui hoje associações nacionais em mais de 80 países. Por isso nós temos pastores brasileiros que fazem parte da IRLA do Brasil, ok? E eles, segundo eles promovem a liberdade de acreditar ou não acreditar, conforme está definido no próprio artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esta declaração também surge na época que surge a ONU, tá? E aí, com base nesse artigo, eles também se fundamentam hoje. Mas vejam que eles foram criados em 1893, tá certo? Na época em que a irmã White, inclusive, era viva, ok? Muito bem. Aí eu lendo aqui sobre o IRLA, né? Eu achei algumas coisas bem interessantes aqui, tá? Ele fala aqui, ó, no tópico, que eles não se identificam com nenhum partido político, também não endossam nenhum candidato, ok. E ele fala que o IRLA hoje, veja, o IRLA foi fundada pela Igreja Adventista em 1893, tá? Quero deixar bem claro isso. Agora, hoje, na atual condição, quem é o IRLA? O IRLA, ele é supervisionado por um conselho administrativo. O presidente do IRLA de 1989 a 2001 foi o ex-secretário-geral da Federação Luterana Mundial. Em 2001, Denton Lotz, secretário-geral aposentado da Aliança Batista Mundial, foi eleito como presidente do IRLA. De 2007 a 2016, o presidente foi o embaixador Robert Seife, tá?
que ele serviu no Departamento de Estado dos Estados Unidos, como primeiro embaixador da liberdade religiosa internacional. Ok? E aí fala que o atual presidente é o embaixador Johnny Ney, que foi eleito em 2016, tá certo? E aí aqui fala um pouquinho sobre ele, né? Que ele foi embaixador nos Estados Unidos, da República do Suriname, ok? E aí nós não sabemos também qual é a denominação religiosa dele. Mas assim, o interessante é que aqui a gente observa que uma organização que inicialmente fundada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, passou agora a ser supervisionada por pessoas ou ter na sua direção presidentes de outras denominações, como o caso de 89 a 2001, a gente ter ali à frente uma pessoa luterana, depois uma batista, né? Então a gente vê ali essa mescla aparecendo aqui dentro da associação que foi criada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aí você pode falar assim, mas espera aí um pouquinho, mas a gente não está brigando pelos mesmos direitos, que é o direito da liberdade religiosa? Sim, nós estamos brigando pelos mesmos direitos, isso é fato. Agora, pegar uma associação criada por nós e colocar gente de fora aqui no meio, isso é um grande perigo e um grande problema. Aqui ainda uma publicação que saiu, eu abro aqui para vocês, veja que saiu no site americano, né, sobre a questão de liberdade religiosa, tá? Aqui tem uma breve história sobre o assunto, né? Eu abri aqui para vocês, para mostrar para vocês. Isso daqui está no tradutor do Google, tá? Tradutor livre. Então tem algumas coisas assim que a tradução dele não fica muito perfeita, tá certo? E aí ele comenta que, olha, em 2012 houve o 7º Congresso Mundial do IRLA, ok? Sobre liberdade religiosa e que aconteceu lá na República Dominicana, tá? Aí no corpo da fala aqui, isso daqui quem está falando é um pastor adventista, tá certo? Aliás, é o pastor Ted Wilson quem está falando isso, que é o nosso atual presidente da Conferência Geral. E aí ele começa falando que desde o início da história da igreja, concentrou-se, porque houve um consenso geral sobre a questão da liberdade religiosa, já que isso a gente viu, inclusive, como cumprimento profético, e a igreja surge justamente para buscar uma maneira de ter essa liberdade de poder servir a Deus, principalmente por causa da questão do sábado, né? E aí o Ted Wilson ele fala que todas as pessoas foram criadas com a liberdade de amar, de servir a Deus, ou então de rejeitá-lo, né? E aí ele vai falando aqui. E aí ele entra aqui num contexto onde ele fala assim, ó, sobre essa questão da liberdade religiosa, que isso sempre foi um forte fundamento bíblico, histórico e teológico. E aí, para nós, ela possui uma dimensão escatológica muito grande, né? E aí ele fala o seguinte, que o primeiro escrito que apareceu sobre esse contexto foi John Andrews, né, pastor John Andrews, em 1851. E ele, segundo o Ted Wilson aqui, ele tentou entender a importância da liberdade religiosa no contexto do tempo do fim. Em 64, enfrentando o problema dos adventistas nos exércitos durante a Guerra Civil e a sua posição como não combatentes, Andrews estabeleceu o vínculo entre a liberdade religiosa e o que nós poderíamos chamar hoje de direito humano. Alguns anos depois, quando os adventistas se opuseram ao programa da Associação Nacional de Reformas para aprovar legislação religiosa, incluindo leis dominicais, a liberdade de consciência foi mencionada. Nós sabemos da história do irmão que defendeu a questão da liberdade de cultuar no sábado lá diante do Congresso americano, né? Também a irmã White teve uma grande influência, ele fala, né? E aí ele começa mais, ele fala assim, ó, lá no final da década de 1880,
A Igreja Adventista fez a diferença nos Estados Unidos ao se opor às leis dominicais, que foi quando aquele irmão defendeu lá a igreja, o sábado, né, como direito de guarda e liberdade religiosa, né? Como as pessoas observam o sábado, no sábado vem qualquer ação do Estado para impor outro dia de descanso como uma forte violação à liberdade religiosa. Isso é fato, ok? E aí ele vai colocando aqui, interessante que ele chega aqui, ele coloca o seguinte, ó, em 1844 eles publicaram o Shabbat Sentinel e 500 mil cópias foram distribuídas, tornando-se como uma sentinela americana, né, vamos dizer assim, em 1886. E aí, 3 anos depois, em 1889, a igreja nomeou um comitê de imprensa de Estado, que publicou livros e brochuras sobre essa questão da liberdade religiosa, ok? Então, ele comenta sobre isso aqui. Ele vai fazendo todo um histórico da igreja em relação a isso. Aí ele diz que em 1890 a associação coletou 250 mil assinaturas contra a legislação religiosa que foi apresentado no Senado e na Câmara na época, que falava justamente da guarda do domingo, e não sábado, foi uma lei dominical implementada, tá? E aí, em 1893, então, a Associação Nacional tornou-se uma associação internacional, que é a IRLA. Então, surge a IRLA em função disso. Então, ela surge a partir de uma luta interna da própria igreja pelo seu direito de guardar o sábado, tá certo? Então, a gente fica se questionando como que a igreja, que um departamento, uma área, um setor, um ministério que foi criado dentro da igreja para a liberdade religiosa, para defender os direitos da igreja, agora se abre para que outros entrem. Veja, ele começa a falar, em 1920, a questão da lei dominical voltou ao Congresso dos Estados Unidos e a vários estados. E em 1926 e 27, o Departamento de Liberdade Religiosa garantiu 8 milhões de assinatura para a petição contra várias contas. Então, novamente, a igreja se manifestando em relação a isso. Em 1920, a irmã White já era falecida, ela faleceu em 1915, tá bom? Então, ele comenta aqui, né, que no ano de 1927 havia aproximadamente 250 mil membros adventistas do sétimo dia em todo o mundo, tá bom? E aí ele continua falando, né, que nós tivemos a questão de uma mudança, houve um problema com relação à mudança de calendário, até atingir alguns países. Havia essa intenção por uma questão comercial de fazer uma mudança né, do calendário, e a gente sabe que essa mudança iria criar muitos problemas para os guardadores do sábado. Então, né, essas 220 mil assinaturas que foram coletadas ajudou a proteger essa proposta que foi feita na época. Também, durante a Segunda Guerra Mundial, a IRLA também procurou incentivar a criação de associações nacionais para poder se defender nesse período de guerra. Enfim, ela vem trabalhando, né, dentro de um contexto da igreja e voltado para a igreja. Agora, o pastor Ted Wilson chega aqui e ele fala assim, olha, em 1946, que já foi no pós-guerra, tá? Ele começa a comentar aqui a respeito de algumas lideranças que começam a surgir e recebem apoio e têm apoios, né? E começam a apoiar aí a situação, tá certo? Depois vocês dão uma lida lá no documento, né? E o interessante é que ele faz o seguinte, que ele fala o seguinte, que em 1946, após a Segunda Guerra Mundial, escreveu uma nova página em sua história, abrindo seus membros para aqueles que não eram adventistas do sétimo dia, mas que compartilhavam a visão de liberdade
religiosa e também facilitou a organização ou a reorganização de associações parceiras em todo o mundo. E aí ele começa a falar quem são essas pessoas, tá? Que começaram a apoiar a IRLA, ok? Comenta também que depois de 1980, guiado pelo carisma e talento do Dr. Bert Beatty, desenvolveu uma nova e bem-sucedida atividade, relações entre igrejas, sem descurar o trabalho diplomático com o governo e as embaixadas, sem descuidar, né? Ok? Aqui, ok? Então, o Conselho da Associação Geral de Relações Interigrejas foi organizado em 1980, tá bom? Ele fala também que a IRLA conseguiu construir uma tradição no Congresso Mundial dela, na própria IRLA, né? E os 3 congressos mundiais que ocorreram da IRLA, os primeiros, né? Em Amsterdã, em 1977, em Roma, olha lá, em Roma, em 84, em Londres, em 89, foram intencionalmente realizados na Europa Ocidental, né? Qual é o objetivo? Para oferecer possibilidade de convidar funcionários do governo oriental, né? E também deram a oportunidade de desenvolver uma atividade diplomática e tornar a Igreja Adventista mais visível nos territórios de regime comunista. Então, assim, pessoal, é muito bonito essa fala, quando se fala, puxa, nós vamos abrir para fazer, para dar espaço para outros participares, né? Nós temos que tomar cuidado qual é o nosso objetivo nisso tudo, tá certo? Quem são os participantes do IRLA hoje, ou as associações parceiras? Logicamente, em grande parte, são as próprias IRLAs nacionais de vários países, né? Então, nós temos hoje a Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania. O que é isso daqui? É uma associação com várias denominações que participam e elas estão inseridas dentro da IRLA. Nós temos também a Associação Internacional para a Defesa de Liberdade Religiosa, outro grupo com várias denominações, né? Nós temos a do Caribe, ok? Chilena, Associação Norte-Americana, a NARLA, ela é adventista, tá certo? E aí, outras aqui que são adventistas, todas IRLAs, tá vendo? A gente vai vendo aqui que é tudo IRLA, ou seja, tudo adventista, mas são nacionais, tá? Então, nós temos gentes da igreja, uma parte, mas existem associações que são de outras denominações que estão envolvidas junto com a IRLA hoje. Então, voltando para o convite que veio, o que nos estranha é o seguinte: lógico que existem algumas religiões aqui, algumas denominações, que são denominações cristãs, mas o que no meio destas denominações cristãs está fazendo a Mãe Carmen? Esta é a grande pergunta. O que a Mãe Carmen está fazendo aqui? Vamos lá ver quem é a Mãe Carmen. Então, eu procurei a Mãe Carmen aqui, ó. Conhecida por Mãe Carmen, Carmen de Oliveira da Silva, ou Mãe Carmen de Oxalá. Ela é de Salvador, tá? E ela é uma adepta do candomblé, do terreiro de Cantões, que fica lá na cidade de Salvador. Segundo a história aqui, ela seria a filha mais nova de Mãe Menininha, que também foi bem conhecida, tá bom? Então veja que toda a família, porque a irmã dela, Mãe Cleusa, né, também é outra mãe de terreiro, e essa senhora, mãe de terreiro, iniciada no candomblé, né, tá lá, foi iniciada no candomblé para Oxalá, tá? Quando ainda ela era criança. E desde então ela não parou mais de se aprofundar nos estudos dessa parte, dessa área aí, ó. E após a morte da mãe, né, Mãe Cleusa, ela assumiu o cargo aí no terreiro, tá bom? Então, essa daqui é a pessoa que está fazendo uma fala dentro
de um programa de liberdade religiosa. Ok, mas a questão é liberdade religiosa. Gente, mas vamos parar para pensar um pouquinho. Tem sentido isso? Realmente tem sentido isso? Eu acho que é meio estranho, né? Então, voltando aqui, quando eu falei para vocês do Conselho Mundial das Igrejas, da origem do conselho, a pergunta que eu havia deixado era: estaria a Igreja Adventista participando disso? Né? Será que realmente está participando disso? Vamos ver. Essa daqui é uma carta, tá vendo? Ó? É um logotipo da igreja, Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Alguém escreveu para lá e veio a resposta, então, para esse senhor, em atenção a Rodney Henrique, né? Vamos lá ver o que foi colocado aqui. Ele fala aqui no corpo da carta, olha, como você provavelmente já sabe, a Conferência Geral não é membro da NCC. O que é NCC? NCC seria o Conselho Nacional de Igrejas, tá? E ele fala ou do Conselho Mundial de Igreja, que é o WCC, tá? E nós certamente não podemos aprovar, né, muitas das atividades destas organizações aí, ok? Entretanto, nós temos, tá, feito doações, alguns departamentos destas divisões, tá, dos seus ministérios, para que nós possamos nos beneficiar de informações e serviços que possivelmente podem partir desses departamentos. Que departamentos? O departamento da Organização Mundial das Igrejas. E aí ele listou aqui as contribuições que foram feitas no ano de 1983 e 1984. Então aí veio aqui os departamentos para os quais do Conselho Mundial das Igrejas, para os quais a Igreja Adventista enviou dinheiro, enviando um total de $8.000 para esse Conselho Mundial das Igrejas, tá certo? Tá aqui assinada. Isso daqui foi um fato, outubro de 84, essa carta. Nós temos aqui, ainda em junho de 85, foi direcionado a uma outra pessoa que era diretor de liberdade religiosa, né, no departamento aí, ok? E aí tá falando aqui, ó, eles também informam que a nossa contribuição para o Conselho Mundial e também o Conselho Nacional das Igrejas, no último ano, totalizaram cerca de $8.000, que foi o que nós lemos anteriormente, tá bom? Então, $8.000, está bem claro aqui, colocada a informação, ok? Vamos lá. Essa daqui é uma outra carta. Veja que aqui nós temos o logotipo do próprio Conselho Nacional das Igrejas, tá? Conselho Nacional das Igrejas. E aí eles falam assim, olha, a Igreja Adventista não é um membro de qualquer divisão dos nossos ministérios, tá? Do Conselho Nacional das Igrejas, ok? Mas nós temos relatado a cooperação, né, de seriam vários departamentos que eles têm ajudado, né? E que seria a nota fiscal de 1900, ou o ano fiscal de 1969, a Igreja Adventista, então, contribuiu com $5.950, isso em 1969. É muito dinheiro, gente, para a época, tá bom? Então, isso foi uma carta que foi feita em 1970, mostrando aí a igreja fazendo doações. Uma outra carta também do Conselho Nacional lá dos Estados Unidos, essa daqui foi escrita em 29 de janeiro de 1960, tá bom? E aí vem aqui, ó,
a Igreja Adventista fez a doação aqui, ó, em 1959, a Conferência Geral da Igreja Adventista doou um total de 6.700 dólares, tá? Aqui em cima fala que eles são uma espécie de membros, mas não votantes, seriam apenas participantes no sentido de que fazem doações. Então está aqui claro que a igreja faz doações em dinheiro para esses conselhos. Bom, aqui eu estou mostrando para vocês a imagem. Esse cidadão que está à direita, apertando a mão do Papa João Paulo II, nós temos aqui o pastor Bert Beach. Quem foi o pastor Bert Beach? Hoje ele é aposentado, mas ele foi, dentro do contexto da organização adventista, durante um período de 25 anos, ele foi considerado um célebre diretor de relações públicas e liberdades religiosas da Associação Geral, tá? E ele era uma pessoa que frequentemente frequentava o Vaticano. Em 1977, se não me engano, ele dá uma medalha para o Papa. E eu quero mostrar para vocês a medalha que ele deu ao Papa. Bom, se você pensa que a medalha tinha esta cara aqui, qual das duas você acha que representaria realmente a melhor percepção da Igreja Adventista? A imagem que está aqui à minha direita, onde você vê Jesus voltando nas nuvens, com milhares de anjos e as pessoas esperando, mortos ressuscitando, ou esta imagem que está aqui, um Jesus que está sobre nuvens, onde destas nuvens sai 9 raios, sendo que um desses raios está central e alguns anjos à sua volta. Qual dos dois você acha que representaria melhor a Igreja Adventista? Óbvio que seria esse da direita, né? Porém, eu lamento informar que a medalha que foi dada tinha justamente esta cara que está aqui na esquerda. Vou colocar para vocês verem. Esta daqui, tá bom? Então, olha lá. Então, nós tínhamos esta cara aqui, ó, tá? Aqui em cima tá escrito aqui no contorno, né? Então, Igreja Adventista do sétimo dia. Aqui embaixo tem esta mensagem aqui, ó. Behold the comet, every eye shall see him. Ou seja, eis que vem e todo olho o verá, que é o que está aqui. Porém, quando a gente olha para essa imagem, na verdade, tem algumas coisas aqui que são muito intrigantes, né? Primeiro que estes raios aqui, ó, elas eram, raios saindo de nuvens, são símbolos de religiões pagãs, ou seja, era usado isso no ministério na época do papado medieval, tá? Ele seria um símbolo satânico, na verdade, né? E aí a gente observa que está aqui justamente este símbolo. Outro detalhe que a gente vê é que são 4 raios de um lado, 4 raios do outro, e aqui no centro nós temos um raio. Isso realmente está ligado com o contexto satânico, exatamente este raio no centro, e Jesus estaria em cima de uma montanha que tem nuvens, é onde eu tenho este raio aqui no centro. Isso não está falando de um Jesus que está voltando. A impressão que passa é que ele está tocando o monte, sendo que isso não é verdade, porque quando ele retornar em glória e majestade, ele não colocará os seus pés na terra, tá? Ele não vai tocar neste solo terreno, por quê? Porque está contaminado de pecado.
Além disso, estas figuras de anjos que tem aí em volta, na verdade, dá aquela ideia de anjos que estão adorando o Senhor. Muito pequenininho, a gente vê aqui em volta pequenas estrelas. Tem aqui, aqui. Enfim, são um total, acreditem e pasmem, são um total de 18 estrelas. 18 estrelas é exatamente 6 mais 6 mais 6. O que te leva a crer a isso? Como é que pode uma coisa como essa? Se nós estamos querendo levar uma mensagem de Apocalipse, Apocalipse 1,16 diz que Cristo, Jesus ali tinha 7 estrelas, não 18, ok? Muito bem, então a gente observa isso num dos lados da imagem da moeda que foi entregue como presente para o Vaticano. Detalhe, essa moeda que foi dada a ele é moeda de ouro, tá, gente? Isso tem que deixar bem claro. O outro lado, nós tínhamos exatamente esta imagem aqui, ó, tá? Cristo, nossa justiça, nosso Criador e Redentor, escrito aqui no contorno. Aqui, aparentemente, a gente vê a tábua dos 10 mandamentos. Tem o quarto e aqui está escrito, ó, lembra do sábado para santificar. Apenas isso escrito. Não está falando que esse sábado é o 7º dia, como está lá no mandamento. Aí nós temos aqui uma cruz cortando por cima, inclusive parece-me que essa cruz, né, que está numa posição meio de X ali, ok? Ela está cortando e tampando, juntamente com esse livro aqui, que dá a impressão de ser uma Bíblia, né? Estaria tampando aqui o 9º e o 10º mandamento, escondendo principalmente o 10º mandamento, que a Igreja Adventista acabou, a Igreja Adventista não, perdão, a Igreja Católica acabou por dividir em dois, retirando o 4º mandamento, e ao dividir o 10º em dois, ele recria os 10 mandamentos aí, né? Então a gente vê aí uma coisa muito estranha nessa condição. Além do que, esta cruz aqui, ela está representando a cruz de Malta, que é um símbolo também satânico, né? E além de ser satânico, ela é uma cruz especial para o Vaticano, já que a cruz de Malta, com 4 raios, quando fluem dela, significa que você tem um sol central, ou seja, idolatria ao Deus Sol. Então, isso foi a homenagem feita da Igreja Adventista para o Papa, na época, Papa João Paulo II. Okay. Perdão, Papa Paulo VI. Eu falei Papa João Paulo II, não, foi Papa Paulo VI. Porque essa homenagem ocorreu em maio de 1977. Então, nós vimos aqui nessa primeira imagem, onde ele está apertando a mão do Papa, tá certo? E aí, nós vamos essa outra imagem, onde Beth Beach assina um documento que foi um tratado com o Vaticano, tá? E aí foi colocado, inclusive, né, que foi uma declaração sobre a divisão intereuropeia e sobre o envolvimento de um pastor adventista do sétimo dia italiano na assinatura da Carta Ecumênica do Conselho das Igrejas Cristãs de Bolonha. Isso ficou muito falado na época, foi algo terrível para a igreja, porque ao ele assinar essa declaração em conjunto com outros grupos religiosos, né, de diferentes religiões, tá? Diferentes denominações, aqui nesta carta continham algumas declarações que são contrárias aos princípios adventistas do sétimo dia sobre relações entre igrejas. Diante disso, volto à questão original. Estaria a Igreja Adventista fazendo parte deste Conselho Mundial das Igrejas?
sim ou não. Nós vimos que, apesar dos papéis das igrejas ou do Conselho Nacional dizer que não, mas existem papéis comprovando que foram feitas doações. Você e Bert Beach apertando a mão do Papa, dando um presente para o Papa e assinando um documento, um tratado, uma declaração que inclusive confrontava com os princípios da Igreja Adventista. Outro detalhe aqui muito interessante, outra informação, então o site oficial do Vaticano confirma a participação do pastor Bert Beach na Conferência de Paz que ocorreu na cidade de Assis, certo? Então, nós temos aqui, dá uma olhada para vocês verem o tipo de pessoas que participaram, ok? Isso está no site do Vaticano, a gente pode clicar aqui, ele nos direciona para lá. Você está vendo aqui uma mãe de santo com garrafa de pinga e tudo mais. Isso lá no Vaticano, tá, gente? Estou clicando aqui para a gente ver quem são a lista dos participantes. Olha aqui, ó. Dia de Oração de Paz Mundial, 24 de janeiro de 2002, em Assis. Vamos ver quem são os participantes. Então, ecumênicos, os ortodoxos gregos, da Antioquia, de Jerusalém, de Moscou, da Sérvia, da Romênia, né? Finlândia, Bulgária, Chipre, Polônia, Albânia. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Então, várias denominações do mundo inteiro, da Índia, Etiópia, né? Igreja Anglicana, Igreja Luterana, Aliança Reformada, Metodista, tá? Pentecostal, Igreja Batista. Aí aqui a gente enxerga aqui, ó, conferência dos secretários. Tá vendo? Das igrejas mundiais cristãs, olha aqui, ó. Doutor Bert Beach, secretário-geral da Conferência das Secretarias, tá vendo? Ele estava lá participando, tá? Junto com outros grupos, né? Judaísmo, os vários rabinos aqui presentes, budismo, e aí vai, tá vendo? Ó, várias outras denominações, hindu, sintoísmo, islã, jainismo, sikhs, hinduísmo, zoroastrismo, tá vendo? Tudo quanto é tipo de denominação que você possa imaginar estava presente ali e no meio estava ali o pastor Bert Beach, ok? Vamos para um outro. Então, aqui nós temos delegação permanente do Patriarcado no Conselho Mundial das Igrejas, do CMI. Conferência anual. Detalhe, gente, 2019. Quem é que está aqui? Esse cidadão que está em pé aqui, porque o Dr. Bert Beach já é aposentado faz muito tempo. Esse cidadão que está em pé aqui, ó, é o atual representante da Igreja Adventista, que inclusive está na conferência que a gente viu aqui, ó, essa pessoa aqui, ó, o Dr. Diop, tá? Ele é PhD e, pasmem, ele inclusive está fazendo um outro doutorado, adivinha onde? Pois é, dentro da Igreja Católica, tá bom? Vamos voltar lá. Aqui, tá ele em pé aqui, ó. Isso daqui foi a Conferência Anual dos Secretários das Igrejas Mundiais, tá? Que aconteceu quando? Ano passado, ó, de 8 a 10 de outubro de 2019, que foi organizado pelo Conselho Mundial, tá bom? Das igrejas, né? Tá aqui ele participando e aqui tá o nome da Igreja Adventista, ele sendo o representante.
Então tá lá, se a gente clicar aqui em 2016, ele tá lá, 17 ele tá lá, 18 tá lá, 19 tá lá, de 2020 ainda vamos ver o que vai acontecer. Aqui novamente o Dr. Chop, agora adivinha fazendo o quê? Olha que lindo, né? Tá cumprimentando quem? O Papa Francisco. E detalhe, foi criado dentro da Igreja Adventista um dia chamado Dia de Liberdade Religiosa. E adivinha, o dinheiro que você dá de oferta na igreja, no culto desse dia, tá bom? Ele é destinado para o Conselho Mundial das Igrejas, tá? Então aqui esse contexto fala tudo isso a respeito. Aqui nós temos o Dr. Job, tá? Nesse site, onde mostra que ele ganhou uma bolsa, né, para fazer um estudo, uma nova pós, ele já é PhD, vai fazer uma nova pós-doc, tá, sobre Novo Testamento, estudos de Novo Testamento, com focos no Apocalipse dentro da literatura católica da Universidade de Paris. Ele já é doutor, ele já é pós-doc, né, em Velho Testamento, agora ele quer fazer no Novo Testamento, mas lá usando os documentos da Igreja Católica. Por conta disso, desse envolvimento dele com a Igreja Católica, há quem diga que ele seria um jesuíta infiltrado dentro da igreja, tá? Da Igreja Adventista. Há quem diga isso, né? Que ele é esse jesuíta que está infiltrado. Não sei se é verdade isso, mas devido à sua relação muito direta com o Vaticano, algumas hipóteses podem ser levantadas sim. Aqui nós temos uma situação um tanto inusitada, eu quero mostrar para vocês essa imagem. Olha só, nós temos 3 pessoas aqui de mãos dadas. O que é isso daqui? Vamos ver o que é isso daqui. Da esquerda para a direita, então nós temos um pastor metodista no meio, um bispo católico e do lado direito aqui o pastor adventista do sétimo dia, de mãos dadas durante uma vigília ecumênica de oração, tá? O protestantismo estenderá a mão pelo Golfo para agarrar a mão do poder romano, está em Maranata 216. Tá aqui, esse pastor é um pastor adventista de mão dada numa reunião ecumênica. Tá? Então, é muito interessante. Nesta mesma reunião, olha quem é que apareceu lá. Dá só uma olhada. Abraçando crianças, né? Aí você fica assim, em estado de choque, dentro de uma igreja católica, porque a gente pode ver aí os santos, pode ver velas aqui, né? O que é isso, né? Então, nós estamos aqui diante do dragão, né? Abraçando o dragão e ainda mais, ensinando as nossas crianças, os nossos desbravadores, a abraçar o poder papal, tá? Então, Associação de Escoteiros Adventistas, os desbravadores, né? Que estão lá na Igreja Católica Romana San Luigi, Gonzaga, tá vendo? E aí a gente acha isso bonito, coloca isso na revista Adventista, tá lá abraçando o bispo da igreja. Diante disso, nos questionamos, estaria realmente a igreja adventista envolvida? Será que há dúvida de que a igreja está envolvida? Quero mostrar ainda isso para finalizar. São cartas que foram escritas para a liderança da igreja, pelo pastor Andreasen. O pastor Andreasen foi quem é muito conhecido por nós, né? Ele escreveu, deixa eu até pegar aqui, tá? Ele, na ocasião, uma das raras vozes oficiais que se levantaram contra o compromisso apóstata da igreja foi a do pastor Andreasen, conhecido por nós brasileiros como sendo o autor do livro Ritual do Santuário, tá bom? Como assim contra? O que acontece? Veja só, na década de 50, a liderança americana da igreja entrou em acordo com porta-vozes dos líderes evangélicos americanos
Martin e Barnhouse, para que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não mais fosse considerada uma seita, mas sim uma igreja como as demais igrejas evangélicas. Tanto assim que já em 1959, a igreja passou a fazer parte como membro cooperador do Concílio Nacional das Igrejas Cristãs dos Estados Unidos, uma organização ecumênica, tá? E em 59, não só no Concílio Nacional das Igrejas, a partir do momento em que a Igreja Adventista faz parte como membro do Concílio Nacional, ele também começa a participar do Concílio Mundial das Igrejas. E o Bert Beattie já era a pessoa que frequentava esse local. E aí, dentro desse contexto, eu já tinha falado isso para vocês, porque eu mostrei no outro documento anterior. Para isso, a igreja deveria abrir mão ou abdicar certas doutrinas fundamentais dos pioneiros adventistas, tá? As quais são apoiadas pelo espírito de profecia de Ellen White. E dentre estas doutrinas fundamentais está a questão da encarnação, tá? Qual evangélicos e católicos creem que Jesus encarnou com a natureza de Adão antes da sua queda, tá? Sua natureza seria isenta ou imune às paixões e às leis da hereditariedade a que estão sujeitos os filhos de Adão depois da queda. E há toda uma explicação nesse material aqui, vou até mandar para vocês podem ler depois sobre isso, né? Que o pastor Andreasen, ele rebate isso claramente, ele usa a Bíblia, ele usa principalmente a Bíblia, né, para poder rebater esse contexto, a gente vai ver, mas eu quero ir aqui mostrar para vocês um detalhe muito sério aqui, de lá para frente. Ele usa também o espírito de profecia, tá bom? Para poder enfrentar isso, estas condições aqui foram uma carta que ele escreveu para os líderes da igreja, mostrando isso, né? Porque da maneira como a igreja católica crê, e esses cristãos crê, né? E é isso que ele fala aqui, ó, um Salvador que nunca foi tentado, que nunca teve de batalhar com paixões, que nunca ofereceu orações e súplicas com fortes brados e lágrimas a Deus, que era capaz de salvá-lo da morte, que embora fosse um filho, nunca aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, mas que foi isento das próprias coisas que um verdadeiro Salvador deve experimentar, tá? Porque essa teologia que eles oferecem aí é exatamente isso, né? Que ao Jesus ser com esta concepção aí, conforme prega a Igreja Católica e essas igrejas evangélicas aí, Cristo não teria feito o menor esforço para vencer a tentação. E a gente sabe que não foi assim, que as coisas não aconteceu desta maneira, né? Então aqui tem toda uma explicação a respeito disso, tá bom? E aí, inclusive, ele fala aqui, que ele mostra, né, que está em 1 João lá 4, 2 e 3, que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Então ele explica aqui todos esses detalhes aqui, que depois eu vou deixar esse texto todo aqui para vocês estarem observando melhor, tá? E aí o que eu queria mostrar para vocês é isso daqui, que está aqui na página 11. Olha só, o Dr. Barnhouse relata que há pouco menos de 2 anos foi decidido que o Dr. Martin deveria realizar uma pesquisa em relação ao adventismo do sétimo dia.
O Dr. Martin era, na ocasião, um candidato ao grau de doutor de filosofia na Universidade de Nova York e estava ligado também ao conselho editorial da revista Ministry. Desejando conseguir informação de primeira mão e confiável, o Sr. Martin foi a Washington, na sede dos adventistas, onde ele contatou com alguns líderes e a resposta foi imediata e entusiástica, ou seja, os líderes adventistas abriram as portas para ele, tá bom? Aí o Sr. Martin imediatamente percebeu que os adventistas estavam energicamente negando certas posições doutrinárias que antes eram-lhes atribuídas. Principalmente entre estas estava a questão da marca da besta e da natureza de Cristo enquanto em carne. E o Sr. Martin apontou-lhes que na livraria adventista anexa ao edifício em que estas reuniões estavam ocorrendo, um certo volume publicado por eles e escrito por um de seus ministros, categoricamente afirmava o contrário do que eles estavam agora declarando. Ou seja, eles estavam falando uma coisa que estava totalmente contra aquilo que estava nos livros, e ele não fala de quem esses livros, né? Mas dá para imaginar que é da irmã White, ok? E o Sr. Martin mostrou isso, então, que lá na livraria ele encontrou isso daí. Aí, olha só a atitude. Os líderes mandaram buscar o livro e descobriram que o Sr. Martin estava correto. E imediatamente levaram este fato à atenção dos oficiais da Conferência Geral, que a situação tinha de ser remediada e tais publicações tinham que ser corrigidas. Pergunto, houve adulteração nos escritos? Será que há menor dúvida do que estava acontecendo isso? Eles queriam fazer parte do conselho de igrejas. Será que há dúvida? Será que há dúvidas, então, de que realmente eles adulteraram documentos da igreja para poder participar, deixar de ser encarada pelas outras denominações que tinham de igrejas aí, que diziam que a nossa igreja era uma seita e não nos aceitavam. E a igreja precisava e queria ser aceita dentro do Conselho Mundial das Igrejas, Conselho Nacional das Igrejas, né? E aí ele tinha que adequar determinadas falas doutrinárias para que pudesse participar. Será que há menor dúvida de que estas falhas foram corrigidas? Olha o que fala mais. Aquilo era concernente, em particular sobre a doutrina da marca da besta, uma das doutrinas fundamentais da Igreja Adventista mantida desde os seus primórdios. Será que quando a gente ouve eles pregarem certas coisas que não faz sentido a respeito do Apocalipse, falando de cumprimentos proféticos que seriam, não, mas isso daqui foi lá atrás, isso daqui foi lá em 1800, 1500, em 200, 300, 400, será que faz sentido isso agora? O Sr. Martin estava certo, eles sugeriram aos oficiais que a situação fosse remediada e tais publicações corrigidas. Isso foi feito. Não fomos informados sobre quais publicações foram assim remediadas e corrigidas. Antigamente, os livros da irmã White falavam claramente sobre o poder papal. Aí, para amenizar a situação, eles colocam lá, a Igreja Romana. Então, já não fala mais do Papa, mas fala da Igreja Romana. Não, porque a Igreja Romana pode ser a Igreja Romana lá do passado. Então, assim, muitos textos foram mudados, sim, remediados, para que pudesse se adequar às situações que estavam sendo impostas, tá certo? Detalhe, ele vem aqui com uma fala, ó. A lição da escola sabatina do segundo trimestre de 1958, que tratava na época do livro do Apocalipse, capítulo após capítulo. O 13º capítulo, que discute a marca da besta, foi
inteiramente omitido. O capítulo 12 estava lá e o capítulo 14 também, mas o 13 foi omitido. Por que será? Será que há dúvida em relação a isso? Então, queridos, eu queria deixar exatamente isso para vocês. A senhora White viu, pouco antes da sua morte, ela falou declaradamente de que como eu estava dizendo, desculpa, eu parei porque eu me engasguei aqui. A irmã White, pouco antes da sua morte, ela deixou escrito que haveria grandes mudanças dentro da igreja, inclusive isso acontecendo em relação ao seu material, tá? O que acontece e ocorre foi muito sério, porque envolve inclusive mudanças de textos, adequações de textos no próprio material da irmã White, para colocar de acordo com a fala do que o CMI está querendo, né? E aí, isso tudo veio de encontro a isso, diante dessa denúncia que nós vemos aqui feito pelo pastor Andreasen. O pastor Andreasen, na época, inclusive, chegou a ser punido, ele era aposentado, foi retirado a aposentadoria dele, depois houve até uma intervenção de vários irmãos, e aí a igreja voltou atrás na sua postura em relação ao pastor, simplesmente porque ele pregou a verdade. Aliás, aqui mesmo nesse material aqui é falado que se alguém, né, aqui fala assim, a liderança da Igreja Adventista está determinada a reprimir qualquer membro que busque manter os velhos pontos de vistas que são divergentes daqueles da liderança responsável hoje pela denominação adventista. Tá certo? Então, isso aconteceu. Vou ler aqui para vocês. Eu mandei para vocês no dia 17 de maio um texto que não tem no contexto em português, está só no inglês, tá? Da irmã White. E diz o seguinte, que ela estava doente, então ao acordar, ela chamou a enfermeira ao seu lado e disse: quero lhe contar, eu odeio o pecado. E ela repetiu essa informação 3 vezes: eu odeio o pecado, eu odeio o pecado. E aí ela disse: sou encarregada de dizer ao nosso povo que alguns não percebem que o diabo tem dispositivo após dispositivo, ou ele tem artifícios por artifícios, vamos dizer assim. Ele os executa de maneiras que as pessoas não esperam. As agências pelos quais Satanás inventaram de transformar pecadores em santos. Então, ele está usando de meios e esses artifícios para isso, tá? O verso continua dizendo: digo agora que quando eu for descansar, grandes mudanças ocorrerão. Não sei quando serei levada, diz a senhora White, e desejo advertir a todos contra os artifícios do diabo. Quero que as pessoas saibam que eu as avisei completamente antes da minha morte. Não sei especialmente quais serão as mudanças que ocorrerão, mas todos devem observar que todo tipo de pecado concebível Satanás tentará imortalizar e, logicamente, introduzir na igreja.